Como você ignora pessoas tóxicas sem discutir e sem perder a paz. 9 maneiras estoicas, estoicismo. Se você convive com pessoas tóxicas, provavelmente já tentou discutir, se explicar ou provar que estava certo. E toda vez o resultado foi o mesmo. Mais desgaste, mais confusão e menos paz. Isso não acontece porque você fala mal. Acontece porque pessoas tóxicas se alimentam da sua reação. Hoje você vai aprender algo que muda completamente o jogo. Não como vencer discussões, mas como retirar poder, sem confronto, sem desgaste e sem perder sua tranquilidade. O estoicismo ensina que quem controla a própria reação se torna inalcançável. Silêncio não é fraqueza. Você não perde a paz por causa de pessoas tóxicas. Você perde a paz no momento em que reage a elas. Esse é o ponto que quase ninguém percebe. Pessoas tóxicas não querem diálogo, entendimento ou solução. Elas querem acesso. Acesso à sua atenção, à sua emoção, ao seu tempo mental. Quando você discute, se explica ou se justifica, entrega exatamente o que elas procuram: energia. O estoicismo ensina algo desconfortável, mas libertador. Nem toda provocação merece resposta, nem toda fala exige reação. Marco Aurélio lembrava que o poder do outro sobre você começa no instante em que ele consegue mover sua mente. Ignorar, nesse contexto, não é fugir. É retirar o combustível. É escolher não participar de jogos que só existem para desestabilizar. A maioria das pessoas acredita que ignorar é sinal de medo ou submissão. Isso é um erro de percepção. Ignorar, na prática estoica, é domínio. É entender que sua paz vale mais do que provar um ponto. Você não precisa vencer discussões para vencer a si mesmo. A vitória verdadeira acontece quando você mantém estabilidade interna, enquanto o outro tenta criar caos. Quando você reage, o tóxico se fortalece. Quando você se mantém calmo, ele perde espaço. Não porque você o derrotou, mas porque você não cooperou emocionalmente. Esse é o início da soberania interior. Você começa a perceber que a paz não é algo que se negocia com o ambiente, é algo que se governa de dentro. Essa mudança não acontece de uma vez. Ela começa com consciência, com a decisão de não explicar tudo, não responder tudo, não entrar em todo conflito. E o primeiro passo prático para isso é simples, mas exige maturidade. Parar de se explicar para quem não quer entender. É isso que vamos aprofundar agora. Pare de se explicar. Pessoas tóxicas provocam para gerar explicações. Elas fazem perguntas enviesadas, comentários ambíguos, críticas disfarçadas. Não porque querem clareza, mas porque sabem que quanto mais você se explica, mais se expõe emocionalmente. Explicação excessiva é uma forma silenciosa de submissão emocional. Você tenta convencer alguém que já decidiu não compreender. Epicteto ensinava que não devemos oferecer defesa onde não há acusação justa. Quando você se explica demais, assume uma culpa que não é sua. Passa a agir como se precisasse de autorização para existir, decidir ou impor limites. O tóxico percebe isso rapidamente e passa a insistir, porque a porta está aberta. O estoicismo propõe o oposto: respostas curtas, postura firme, clareza sem emoção. Não é silêncio passivo, é economia emocional. Quanto menos você explica, menos material oferece para manipulação. A mente se fortalece quando aprende a sustentar decisões sem discurso longo. Quando você para de se explicar, algo muda na dinâmica. A outra pessoa perde tração. O conflito não cresce porque não encontra eco. Isso preserva sua energia e mantém sua paz intacta. Não se trata de vencer alguém. Trata-se de não se desgastar inutilmente. No próximo ponto, vamos avançar um nível mais profundo.
Mesmo quando você precisa responder, existe uma forma estoica de fazê-lo sem alimentar drama, mantendo clareza e controle emocional absoluto. Responda com precisão neutra. Há momentos em que o silêncio total não é possível. O trabalho exige resposta. A convivência impõe contato. O estoicismo não propõe mudez, propõe precisão. A resposta estoica é curta, clara e desprovida de carga emocional. Ela não provoca, não ironiza, não se justifica. Ela informa, e isso muda completamente a dinâmica. Pessoas tóxicas prosperam no excesso. Excesso de emoção, excesso de palavras, excesso de interpretação. Quando você responde com precisão neutra, retira o palco. Não há combustível para escalar o conflito. Marco Aurélio ensinava que a razão deve governar a fala. Quando a fala é governada pela emoção, o outro assume o controle. Quando é governada pela razão, o controle retorna para você. Observe a diferença. Uma resposta longa convida réplica. Uma resposta emocional convida ataque. Uma resposta neutra encerra o ciclo. Ela não oferece brechas, não cria narrativas, não alimenta jogos psicológicos. A precisão comunica limites sem precisar anunciá-los. É firmeza silenciosa. Neutralidade não é frieza, é disciplina. É escolher não emprestar o seu estado interior a quem tenta provocá-lo. Epicteto lembrava que não são as palavras que ferem, mas o valor que damos a elas. Quando sua resposta é precisa, você demonstra que entendeu isso. E o tóxico percebe rapidamente que não há vantagem em insistir. Esse método preserva sua paz porque mantém a mente no comando. Você responde porque é necessário, não porque foi puxado emocionalmente. E essa diferença é sentida. No próximo ponto, vamos aprofundar ainda mais essa soberania interior, entendendo como retirar o peso das palavras do outro impede que elas tenham qualquer efeito real sobre você. Desvincule o significado das palavras. Palavras só têm poder quando encontram permissão dentro de você. Esse é um dos princípios mais profundos do estoicismo e, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis de praticar. Pessoas tóxicas usam palavras como armas porque sabem que a maioria reage automaticamente ao tom, à intenção percebida ou à provocação implícita. O erro não está no que foi dito, está na interpretação imediata que você atribui àquilo. Epicteto foi direto ao afirmar que não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem sobre eles. A fala do outro é apenas um som organizado. Ela só se transforma em ofensa, ataque ou desrespeito quando você decide que aquilo tem esse peso. O tóxico depende dessa decisão interna para causar impacto. Sem ela, a fala cai no vazio. Desvincular o significado das palavras não é fingir que não ouviu. É ouvir sem absorver. É perceber que o conteúdo dito fala mais sobre o estado mental de quem fala do que sobre você. Quando alguém provoca, ironiza ou diminui, geralmente está tentando descarregar algo que não consegue resolver internamente. Ao interpretar aquilo como um ataque pessoal, você assume um fardo que não é seu. Marco Aurélio ensinava a observar as coisas como elas são, despidas de julgamento emocional imediato. Quando alguém fala algo hostil, pergunte a si mesmo com calma: isso altera meus valores, minha conduta ou meu caráter? Se a resposta for não, então a fala não merece espaço interno. Ela pode existir fora, mas não precisa entrar. Esse exercício exige treino mental. No início, a reação é automática. O corpo esquenta, a mente responde, a emoção surge. Mas com prática, você cria um intervalo entre o estímulo e a resposta. Nesse intervalo, nasce a liberdade. Você passa a escolher o significado ou a ausência dele. E quando não há significado, não há ferida. Pessoas tóxicas se frustram profundamente quando percebem que suas palavras não produzem efeito.
Não porque você venceu uma disputa, mas porque o jogo deixou de existir. A provocação perde função quando não gera reação emocional. Isso não as transforma, mas te liberta, e isso é o que importa. Desvincular o significado também protege sua energia ao longo do tempo. Você deixa de ruminar falas, reviver cenas, criar diálogos mentais intermináveis. A mente se torna mais leve porque não carrega lixo emocional que não escolheu. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Retirar o peso das palavras reduz esse sofrimento silencioso. Esse ponto é central porque ele muda a relação com o ambiente. Você não precisa se isolar para ter paz, precisa apenas filtrar o que entra. Quando você domina esse filtro, o tóxico pode falar, provocar, insinuar, mas não governa, não move, não desorganiza. A paz deixa de ser frágil porque não depende do silêncio externo, mas da clareza interna. No próximo ponto, vamos avançar ainda mais nesse domínio e entender por que espelhar a energia do outro é uma forma inconsciente de rendição emocional. E como recusar esse espelhamento mantém você sempre um passo acima do caos. Recuse espelhar a energia do outro. Espelhar a energia de alguém parece, à primeira vista, algo natural. Se a pessoa eleva o tom, você eleva. Se ironiza, você ironiza. Se provoca, você reage. O problema é que esse reflexo automático não é neutralidade, é rendição emocional. No momento em que você passa a vibrar na mesma frequência de alguém tóxico, deixa de agir por escolha e passa a agir por contágio. O estoicismo é claro ao tratar isso como perda de governo interior. Marco Aurélio lembrava que a mente deve permanecer imperturbável mesmo em meio à perturbação alheia. Isso não significa tolerar abusos, mas recusar-se a descer ao nível emocional que o outro tenta impor. Pessoas tóxicas precisam desse espelhamento para validar o próprio caos. Quando encontram calma, se sentem desarmadas. Quando encontram reação, se fortalecem. Recusar espelhar energia é uma decisão consciente. Você percebe a tentativa de provocação e escolhe não reproduzi-la. Mantém o tom baixo quando o outro sobe. Mantém a fala objetiva quando o outro dramatiza. Mantém a postura estável quando o outro busca desequilíbrio. Isso não é passividade, é superioridade emocional. Epicteto ensinava que ninguém pode te forçar a reagir sem a sua permissão. Espelhar é conceder essa permissão sem perceber. Esse princípio exige treino, porque o impulso inicial é reagir. O corpo aprende padrões antigos de defesa, mas a disciplina estoica atua exatamente nesse intervalo entre estímulo e resposta. Você sente o impulso, reconhece e não o executa. Esse pequeno ato de contenção fortalece o autodomínio mais do que qualquer confronto verbal. Quando você não espelha, algo curioso acontece. A dinâmica muda, o outro perde referência, a provocação não encontra retorno, o drama não escala. Muitas vezes, a pessoa insiste por um tempo, testa limites, aumenta o volume. Mas sem resposta emocional, o esforço se torna cansativo. O jogo exige 2 participantes. Sem você, ele se encerra. Recusar o espelhamento também protege sua identidade. Cada vez que você reage no mesmo tom do tóxico, se afasta de quem decidiu ser. Você se torna alguém que não reconhece. O estoicismo propõe o contrário. Ser coerente mesmo sob pressão. Sêneca dizia que a maior prova de caráter é manter a virtude quando ela é provocada. A calma sob ataque não é fraqueza, é domínio. Esse ponto é decisivo porque ele devolve a você o controle do clima emocional. Você não entra na tempestade, você observa de fora. E isso não significa frieza, significa maturidade. Você escolhe não carregar a bagunça emocional de alguém que não consegue lidar consigo mesmo. Com o tempo, essa postura se torna natural. O impulso de reagir diminui.
A mente aprende que não precisa provar nada. A paz se mantém porque não depende do comportamento do outro. Depende da sua escolha de não espelhar o que não deseja sustentar dentro de si. No próximo ponto, vamos aplicar esse mesmo princípio de forma ainda mais prática e silenciosa. Você vai entender por que limitar o acesso sem anunciar limites é uma das estratégias mais eficazes para ignorar pessoas tóxicas sem conflito e sem desgaste emocional. Limite o acesso sem anunciar limites. Uma das maiores armadilhas ao lidar com pessoas tóxicas é acreditar que limites precisam ser explicados, anunciados ou justificados. Essa crença cria exatamente o tipo de confronto que você quer evitar. O estoicismo propõe algo mais eficaz e silencioso. Limites reais não são discursos, são ajustes de comportamento. Quando você anuncia limites, oferece material para debate. Quando simplesmente muda a forma como se posiciona, encerra o jogo sem conflito. Pessoas tóxicas tendem a negociar limites. Questionam, ironizam, testam, insistem, não porque não entenderam, mas porque querem manter acesso. Quanto mais você explica, mais brechas cria. Marco Aurélio ensinava que aquilo que é firme não precisa de alarde. A razão age com discrição. O limite silencioso não provoca resistência, porque não se apresenta como desafio direto. Limitar acesso significa reduzir disponibilidade, encurtar conversas, escolher melhor quando responder, sair mais cedo de ambientes desgastantes, não se estender em interações que drenam energia. Tudo isso sem aviso prévio, sem justificativa longa, sem clima de ruptura. Apenas ajuste. Epicteto lembrava que você não deve explicações sobre como governa sua própria mente. O tempo e a postura comunicam mais do que palavras. Esse tipo de limite preserva sua paz porque não cria atrito. Não há acusação, não há defesa, não há conflito aberto. A pessoa percebe a mudança, mesmo que não a compreenda totalmente, e essa percepção é suficiente. Quem respeita, se adapta. Quem só se beneficia, se afasta. Esse afastamento não é uma perda, é um efeito natural do novo equilíbrio. Limitar acesso sem anunciar também protege você de armadilhas emocionais. Muitas pessoas tóxicas usam o discurso de vítima quando confrontadas. Dizem que não entendem, que você mudou, que está exagerando. Quando não há anúncio, não há espaço para esse teatro. A dinâmica muda sem drama, e isso mantém sua dignidade intacta. Esse princípio exige constância. Um limite silencioso que oscila perde força. Quando você sustenta o novo padrão de forma calma e repetida, ele se consolida. A mente do outro aprende que certas portas não estão mais abertas, não porque você fechou com raiva, mas porque escolheu não manter acesso irrestrito. Sêneca dizia que a verdadeira firmeza é aquela que não precisa se justificar. Ao aplicar isso, você percebe algo importante. Ignorar pessoas tóxicas não significa ignorar sua existência, mas ignorar o convite constante ao desgaste. Você continua educado, funcional, racional, apenas não disponível emocionalmente. E essa indisponibilidade consciente é uma das formas mais altas de autodomínio. Com o tempo, esse ajuste gera um efeito profundo. Sua energia retorna, a ansiedade diminui. A mente se torna mais leve porque não está sempre em alerta. Você deixa de se preparar para conflitos que não precisa mais viver. A paz deixa de ser algo frágil e passa a ser uma consequência natural da sua postura. No próximo ponto, vamos aprofundar ainda mais essa distância interior. Você vai entender como observar pessoas tóxicas sem absorver nada do que elas carregam, criando um espaço mental onde a paz permanece intacta, independentemente do comportamento externo. Se você está ouvindo isso e percebe que muitas situações poderiam ter sido diferentes se você não tivesse reagido,
escreva agora nos comentários apenas a palavra calma. Essa palavra não é para os outros. É um lembrete para você mesmo de que reação não é força e silêncio consciente é domínio. Observe, não absorva. Existe uma diferença decisiva entre perceber o comportamento de alguém e permitir que esse comportamento entre em você. Pessoas tóxicas afetam tanto porque a maioria não apenas observa, mas absorve. Absorve o tom, a crítica, a tensão, a ironia, leva aquilo para dentro e passa a ruminar, reviver cenas, imaginar respostas, gastar energia mental com algo que já aconteceu. O estoicismo propõe um salto de consciência, observar sem absorver. Marco Aurélio ensinava que a mente deve se manter separada daquilo que não escolheu carregar. Observar é um ato racional. Absorver é um ato automático. Quando você observa, reconhece padrões. Quando absorve, se contamina emocionalmente. Pessoas tóxicas perdem poder quando você passa a vê-las como fenômenos de comportamento, não como agentes capazes de definir seu estado interior. Observe com frieza consciente. Veja a repetição, o tom, a tentativa de provocar, a necessidade de controle. Não para julgar, mas para compreender. Epicteto dizia que quando você entende a causa de algo, deixa de se surpreender. E quando deixa de se surpreender, deixa de reagir. A previsibilidade do comportamento tóxico reduz drasticamente seu impacto emocional. Esse distanciamento não é indiferença, é clareza. Você continua percebendo, mas não se envolve. É como assistir a uma cena sem entrar no palco. A fala acontece, mas não ecoa. A provocação surge, mas não encontra terreno fértil. O outro fala a partir do caos interno. Você escuta a partir da ordem. Essa diferença muda tudo. Treinar esse olhar exige disciplina mental. No início, a mente ainda tenta responder, se defender, explicar. Mas com prática, você aprende a reconhecer o impulso e não segui-lo. Você vê a tentativa de absorção e a recusa conscientemente. Esse pequeno gesto interno preserva sua paz mais do que qualquer discussão vencida. Sêneca alertava que a mente que se mistura com tudo se enfraquece. A mente que observa se fortalece. Quando você absorve, o problema se torna seu. Quando observa, o problema permanece onde sempre esteve, com o outro. Esse entendimento reduz o peso emocional de forma quase imediata. Ao observar sem absorver, você também recupera tempo mental. O espaço antes ocupado por diálogos internos inúteis se libera. A mente se torna mais silenciosa, mais focada, mais estável. A paz não vem da ausência de estímulos externos, mas da capacidade de não carregar o que não é seu. Esse ponto marca uma transição importante. Você deixa de viver defensivamente e passa a viver de forma deliberada. Não reage por hábito, não absorve por reflexo, escolhe o que entra. E essa escolha é uma das maiores expressões de autodomínio. No próximo ponto, vamos avançar ainda mais nesse controle consciente e entender por que escolher quando estar presente é uma forma poderosa de ignorar pessoas tóxicas sem criar conflito e sem perder a paz. Escolha quando estar presente. Presença é poder, e poder precisa ser usado com critério. Pessoas tóxicas se alimentam da disponibilidade automática. Elas não precisam que você esteja sempre perto fisicamente. Precisam saber que podem te acessar quando quiserem. O estoicismo rompe essa lógica ao ensinar algo simples e profundo. Você não deve estar presente em tudo. Deve estar presente no que merece sua atenção. Marco Aurélio lembrava que a vida se perde em detalhes quando a mente não escolhe onde repousar. Estar sempre disponível não é virtude, é dispersão.
Quando você escolhe conscientemente quando estar presente, deixa de reagir por hábito e passa a agir por decisão. Isso muda a relação com o tempo, com as pessoas e com a própria energia mental. Escolher presença não significa ignorar responsabilidades. Significa não transformar toda interação em obrigação emocional. Nem toda mensagem precisa de resposta imediata. Nem toda provocação precisa de leitura atenta. Nem toda conversa precisa ser aprofundada. Pessoas tóxicas interpretam a atenção como convite. Quando você regula a presença, regula acesso. E quando regula acesso, preserva a paz sem confronto. Epicteto ensinava que quem governa a si mesmo decide quando agir e quando se retirar. A retirada consciente não é fuga, é estratégia. Você não se ausenta para punir o outro, se ausenta para se proteger. Essa proteção não é egoísmo, é autodomínio. Quando você se coloca à disposição apenas do que é alinhado com seus valores, reduz drasticamente os pontos de atrito. Observe como a presença seletiva reorganiza as dinâmicas. Onde antes havia invasão constante, surge silêncio. Onde havia exigência, surge limite implícito. Onde havia desgaste, surge espaço. A pessoa tóxica sente a mudança porque perde previsibilidade. Não sabe mais quando terá acesso, e essa incerteza retira poder sem criar conflito aberto. Esse princípio exige firmeza interna, porque no início pode surgir culpa. A sensação de que você está sendo frio, distante ou negligente. Essa culpa é resquício de condicionamento. Você foi treinado a confundir disponibilidade com bondade. O estoicismo corrige essa distorção. Bondade sem critério se transforma em autoabandono. Presença consciente é bondade equilibrada. Escolher quando estar presente também fortalece sua identidade. Você deixa de se dissolver nas demandas externas e passa a agir com intencionalidade. A mente se acalma porque não está sempre em alerta. O corpo relaxa porque não vive em estado de prontidão. A paz deixa de ser algo frágil e passa a ser consequência direta da sua gestão de atenção. Sêneca dizia que o homem sábio não se entrega ao acaso das solicitações. Ele escolhe onde investir sua energia vital. Quando você internaliza isso, algo muda profundamente. Você começa a ignorar pessoas tóxicas não por desprezo, mas por prioridade. Sua vida deixa de girar em torno do caos alheio e passa a se organizar em torno do que você controla. Esse ponto prepara o terreno para um movimento ainda mais profundo. Quando você escolhe presença, naturalmente começa a redirecionar foco. E é exatamente aí que a paz se consolida de vez. No próximo ponto, vamos entender por que focar no que você controla. Dissolve o poder da toxicidade sem que você precise enfrentar ninguém. Redirecione o foco para o que você controla. Grande parte do poder das pessoas tóxicas não vem do que elas fazem, mas do lugar onde você coloca sua atenção depois do contato. A mente continua presa à fala, ao gesto, ao tom. Você revive a cena, imagina respostas melhores, tenta entender intenções. Nesse ponto, a pessoa já foi embora, mas ainda ocupa espaço dentro de você. O estoicismo trata isso como um erro de foco. Você entregou energia ao que não controla e abandonou o único campo onde há poder real. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você distingue claramente o que depende de você do que não depende. O comportamento do outro não depende. A opinião do outro não depende. A provocação do outro não depende. O que depende é a interpretação que você escolhe sustentar depois do encontro. Quando você redireciona o foco para esse ponto, a toxicidade perde força quase imediatamente. Redirecionar foco não é negar o ocorrido, é recusar prolongá-lo internamente. Você reconhece que algo aconteceu,
mas não permite que aquilo se torne centro do seu dia, da sua mente ou das suas emoções. Marco Aurélio aconselhava a mente a retornar sempre ao que é simples, presente e sob domínio. Quando você faz isso, corta o ciclo da ruminação, que é onde o desgaste realmente acontece. Observe como a toxicidade se alimenta da repetição mental. A pessoa diz algo uma vez, você revive 10, 100, 1000. Cada repetição reforça o impacto emocional. Quando você redireciona o foco conscientemente, interrompe esse mecanismo. Você escolhe ocupar a mente com ações, tarefas, pensamentos e decisões alinhadas com seus valores. A atenção retorna para dentro. E onde a atenção retorna, o poder se restabelece. Esse movimento exige disciplina, porque a mente foi treinada a reagir, não a escolher. No início, o impulso de voltar ao ocorrido é forte, mas cada vez que você percebe esse impulso e decide não segui-lo, fortalece o autodomínio. Sêneca dizia que a mente se torna escrava quando não sabe onde repousar. Redirecionar foco é ensinar a mente a repousar no que a fortalece. Quando você passa a focar no que controla, algo muda na sua postura geral. Você se torna menos reativo, menos previsível, menos manipulável. Pessoas tóxicas perdem influência não porque você as confrontou, mas porque deixou de orbitá-las mentalmente. O centro da sua vida deixa de ser o comportamento alheio e passa a ser sua própria conduta. Esse princípio também transforma a relação com o tempo. Você percebe quanto da sua energia era desperdiçada, tentando resolver problemas que não eram seus. Ao redirecionar foco, ganha clareza, produtividade e tranquilidade. A paz não surge porque o ambiente mudou, mas porque você mudou o ponto onde investe a atenção. Redirecionar foco é uma decisão diária, não é algo que se conquista uma vez. Cada encontro exige uma escolha renovada. Levar ou não levar, carregar ou soltar. Quando você internaliza esse hábito, a toxicidade externa se torna cada vez menos relevante. Ela pode existir, mas já não governa. Esse ponto aproxima você do fechamento desse processo. Porque quando o foco está sob seu domínio, surge uma verdade inevitável. A paz não precisa ser autorizada por ninguém. E aceitar isso é o passo final para ignorar pessoas tóxicas sem discutir e sem perder a paz. Aceite que paz não precisa de permissão. Existe um erro silencioso que mantém muitas pessoas presas a relações tóxicas por anos. A ideia de que, para ter paz, é preciso que o outro concorde, entenda ou aceite. O estoicismo desmonta essa ilusão de forma direta. Paz não é um acordo externo, é uma decisão interna. Quando você espera permissão para estar em equilíbrio, entrega sua tranquilidade a quem menos sabe preservá-la. Pessoas tóxicas frequentemente reagem mal à sua calma. Interpretam silêncio como arrogância, limite como frieza, distância como ataque pessoal. Isso acontece porque sua paz expõe o caos interno delas. Marco Aurélio ensinava que não devemos permitir que a desordem alheia dite a organização da nossa mente. Se alguém se incomoda com sua serenidade, isso não é um problema a ser resolvido, é um dado a ser observado. Aceitar que a paz não precisa de permissão exige maturidade emocional. Significa compreender que algumas pessoas vão se afastar quando você para de reagir. Outras vão criticar quando você deixa de explicar. Algumas vão tentar provocar ainda mais quando percebem que perderam acesso emocional. Tudo isso é esperado. Epicteto alertava que quem abandona antigos padrões sempre enfrenta a resistência de quem se beneficiava deles. Nesse ponto, muitos recuam. Voltam a reagir, a discutir, a se justificar, apenas para restaurar uma falsa harmonia. O estoicismo propõe o oposto, sustentar a paz mesmo quando ela é mal interpretada, não como afronta, mas como fidelidade a si mesmo.
A tranquilidade interior não precisa ser defendida, precisa ser mantida. Aceitar essa verdade também dissolve a culpa. A culpa de não responder, a culpa de se afastar, a culpa de não entrar em conflitos que não levam a lugar algum. Essa culpa não é consciência moral, é condicionamento. Você foi treinado a acreditar que agradar é virtude. O estoicismo corrige isso ao afirmar que virtude é agir com razão, não com medo da desaprovação. Quando você internaliza que não precisa da autorização de ninguém para estar em paz, algo se liberta. Você deixa de explicar ausências, de justificar silêncios, de negociar limites. A postura se torna mais simples, mais firme, mais leve. A paz deixa de ser um estado frágil, dependente do ambiente, e passa a ser uma escolha sustentada. Sêneca dizia que o homem verdadeiramente livre é aquele que não se inquieta com o juízo dos outros. Isso não significa desprezar pessoas, mas não se submeter emocionalmente a elas. A aceitação da própria paz como direito inegociável muda completamente a dinâmica com pessoas tóxicas. Elas perdem influência porque já não encontram espaço interno para operar. Esse ponto encerra o ciclo prático. Você aprende que ignorar pessoas tóxicas não é ignorar sua existência, mas ignorar o convite constante ao desgaste. Não é frieza, é autodomínio. Não é indiferença, é clareza. E quando essa clareza se estabelece, a paz deixa de ser algo que você tenta proteger e passa a ser algo que simplesmente acompanha sua postura. No próximo capítulo, vamos integrar tudo isso em uma visão única. Entender de forma madura e estoica o que realmente significa ignorar alguém sem discutir e sem perder a paz. Não como técnica isolada, mas como estado interior consolidado. O que ignorar realmente significa. Ignorar, no sentido estoico, não é virar o rosto com desprezo, nem fingir que o outro não existe. Ignorar é retirar cooperação emocional. É não oferecer a própria mente como palco para o caos alheio. Quando você entende isso, percebe que ignorar não é um ato externo, mas uma posição interna. A pessoa pode estar presente fisicamente, falando, provocando, tentando puxar reação. Ainda assim, não está dentro de você. E é exatamente aí que a paz se mantém. Ao longo de tudo o que foi dito, um fio invisível conecta cada ponto. O domínio da atenção. Pessoas tóxicas só exercem poder, enquanto conseguem ocupar espaço mental. Quando você para de se explicar, responde com precisão, retira significado das palavras, recusa espelhar energia, limita acesso, observa sem absorver, escolhe presença, redireciona foco e entende que sua paz não precisa de permissão, algo se consolida. Você deixa de reagir por reflexo e passa a agir por consciência. Marco Aurélio ensinava que a tranquilidade não vem de afastar o mundo, mas de ordenar a mente. Ignorar, portanto, é ordem, é hierarquia interna. Você decide o que merece sua energia e o que não merece, não por julgamento moral do outro, mas por responsabilidade consigo mesmo. A paz não nasce do silêncio externo, mas da clareza sobre o que você aceita carregar. Esse entendimento muda profundamente a postura diante da vida. Você não entra mais em disputas desnecessárias. Não se sente provocado com facilidade. Não precisa vencer debates para se sentir inteiro. O tóxico pode tentar chamar, cutucar, insistir, mas encontra uma mente ocupada consigo mesma, não disponível para jogos. E onde não há resposta emocional, não há conflito duradouro. Ignorar também não significa endurecer. Pelo contrário, você se torna mais leve, porque não carrega tensões que não escolheu. A empatia continua existindo, mas sem autoabandono. A educação permanece, mas sem submissão. A convivência se torna possível sem que sua paz seja o preço. Esse equilíbrio é uma das maiores expressões de maturidade emocional.
Sêneca dizia que nada é mais valioso do que uma mente em repouso. Esse repouso não vem da ausência de desafios, mas da capacidade de atravessá-los sem se perder. Ignorar pessoas tóxicas nesse nível é um reflexo natural de quem governa a si mesmo. Não é uma técnica isolada, é consequência de uma identidade bem posicionada. Quando você chega aqui, algo fica claro. A paz não precisa ser defendida com palavras. Ela se sustenta pela postura. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser cheio de significado, cheio de escolha, cheio de domínio. Você não se ausenta do mundo, apenas deixa de ser arrastado por ele. Se essa compreensão se instalou em você, mesmo que de forma sutil, o conteúdo cumpriu seu papel. O estoicismo não promete um mundo sem pessoas difíceis. Ele ensina a não permitir que pessoas difíceis governem sua mente. E quando isso acontece, ignorar deixa de ser esforço e passa a ser estado natural. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar que paz não se negocia, se escolhe, escreva nos comentários a palavra paz. Isso mostra que você decidiu não carregar mais o caos dos outros e se inscreva no canal para fazer parte da família Estoicismo Mentalidade. Aqui, cada vídeo é um passo em direção ao autodomínio, à clareza e à liberdade interior. Acompanhe os próximos conteúdos e continue fortalecendo sua mente.